Bom, vamos lá, começar aí com a questão 1. Faça o estudo sinal das seguintes funções quadráticas, né? Então aí temos dois exemplos aí, ó. Primeiro exemplo, letra A, f de x é x ao quadrado menos 3x menos 4. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É determinar as raízes, né? Letra A, as raízes, né? Então vamos utilizar a fórmula aí, sendo que o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 3 e o coeficiente C é menos 4. Então, lembrando lá como calculo delta, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo aí, vai ser então menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4, que é o C. Essa conta aí, menos 3 ao quadrado dá 9, menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 16 mais 9 vai dar 25. Calculando então as raízes, o x vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Então, o b aí vale menos 3, vai ser menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes 1. Raiz quadrada de 25 é 5, então vamos ter aí 3 mais ou menos 5, dividido por 2. Vamos ter dois resultados. 3 mais 5, 8, dividido por 2 dá 4. Ou 3 menos 5 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Então as raízes são menos 1 e 4. Aí o que nós vamos fazer? Vamos representar aqui, ó, a nossa parábola, só para a gente verificar os sinais. Ó. Então, desenhando a reta aqui, a primeira raiz menor é menos 1 e a segunda raiz, que é a maior, é o 4. Sempre colocar na ordem, menor e maior. Depois observamos a concavidade. Como o A é positivo, então a concavidade é voltada para cima, passando pelas raízes aqui, ó. Então, ela vale zero aqui nesses pontos, é positiva aqui no meio, desculpa, negativa, né, no meio, que é onde está abaixo do eixo x. Então é negativa aqui no meio e positiva do lado de fora aqui, menor que menos 1, maior que 4. Então, como fica o estudo sinal? Para x menor que menos 4 ou x, desculpa, menor que menos 1 ou x maior que 4, o y ou f de x é positivo, maior que zero. Para x é maior que menos 1, deixa eu escrever direitinho aqui, peraí. Para menos 1 menor do que x, que é menor do que 4, ou seja, x entre menos 1 e 4, o f de x é o que? Negativo, menor que zero. E para x igual a menos 1 ou x igual a 4, o f de x, o y, é igual a zero. Certo? Então aqui está o estudo sinal, os três intervalos em que f de x é positivo, negativo ou igual a zero. Tá certo? F de x, lembrando, é o mesmo que y. Tá? Muito bem, essa foi a letra A, aqui está o estudo sinal da letra A. Vamos à letra B, certo? Então vou apagar aqui a letra A para nós irmos para a letra B. Então, na letra B, nós temos uma outra equação que é x ao quadrado menos 4. f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Então, a primeira coisa é encontrar as raízes, né? Mas nesse caso não preciso usar a fórmula. Posso usar a fórmula se eu quiser, mas como é uma equação, ela está incompleta, não tem o valor de b, né? Então a gente pode simplesmente igualar a zero aqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero, para achar o zero da função, ou raiz, né? Passo o menos 4 para o outro lado, então teremos x ao quadrado igual a 4, né? Muda o sinal. Então x
como ele está ao quadrado, ele pode ser positivo ou negativo, a raiz quadrada de 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, pode ser mais 2 ou menos 2. Então, aqui a gente já coloca direto as duas raízes na nossa reta, né? É o menos 2 e o mais 2. Concavidade voltada para cima. Também porque o A, né? O A aqui, ó, vale 1, né? Vale 1, é positivo. Então, o sinal fica da mesma forma, negativo aqui no meio, positivo do lado de fora, né? Então, fazendo o estudo sinal para x menor do que menos 2 ou x maior do que 2, o f de x é maior do que 0. Para x, para menos 2 menor do que x, que é menor do que 2, ou seja, x entre menos 2 e 2, o f de x, ou y, é menor do que 0, negativo, é a parte do meio aqui. E para x igual a menos 2 ou x igual a 2, o f de x é o quê? É igual a 0, que são as raízes, certo? Então, com isso a gente conclui o primeiro exercício, né? Faltou aqui alguns exemplos com a concavidade para baixo, que aí os sinais vão inverter, né? Ou exemplos também que nós só temos uma raiz, ou exemplo que não tem nenhuma raiz. Isso eu incluo depois esses outros exemplos, ok? Vamos para o número 2, tá? Número 2. Então, número 2, questão 2 e 3 agora. Né? Temos duas questões aí, 2 e 3, que também tem a ver com o estudo do sinal. Ele pergunta, para que valores reais de x a função f de x é x ao quadrado mais 7x mais 10 é positiva? Então é a mesma coisa do anterior, só que aqui ao invés de a gente fazer o estudo sinal completo, a gente quer saber só a parte em que ela é positiva, maior do que 0. Então a gente vai ter uma resposta só, certo? Então a mesma coisa, ó, no número 2, nós vamos primeiro achar as raízes, né? Que vão ser, nesse caso aí, ó, o A é igual a 1, o B é igual a 7, né? E o C é igual a 10. E aí o delta, então, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores aí, 7 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes o a vale 1 e o c vale 10. Aí nós temos aí que 7 ao quadrado, que é 49, menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 49 menos 40 vai dar 9. Então, calculando as raízes, x vai ser igual a menos 7, que é menos b. Vou escrever a fórmula aqui, peraí. Escrever a fórmula para a gente relembrar. Vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, substituindo ali, o b é 7, vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, né? Dividido por 2 vezes 1. Então, vai dar menos 7 mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9, sobre 2. Então, temos duas possibilidades, menos 7 mais 3, que dá menos 4 sobre 2, ou menos 7 menos 3, que dá menos 10 sobre 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2, e menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Então, as raízes são menos 5 e menos 2. Lembrando que menos 5 é menor que menos 2. Então, a gente armando aqui a nossa parábola, vou colocar o menos 5 primeiro e o menos 2 depois. A concavidade é voltada para cima, porque o A é positivo. Então, da mesma forma que os anteriores. Coloquei muito exemplo aqui do mesmo tipo, né? Depois eu vou colocar mais alguns exemplos. Então, aqui a parte negativa é no meio e a parte positiva é fora, certo? Mas aqui a pergunta é, onde que a função f de x é positiva? Então, eu vou responder só a parte onde ela é positiva, que é esse intervalo e esse intervalo. Então, a resposta é f de x é positiva para x menor que menos 5 ou x maior que menos 2, certo? Não precisa escrever todos os sinais, somente a parte positiva, certo?
Ou a questão 3 é a mesma coisa, só que ele pergunta a parte negativa. Então, vamos resolver aí da mesma forma. Vou apagar aqui a questão 2. Para fazermos a questão 3. Então, a questão 3 aqui, ó, f de x é x ao quadrado menos 2x mais 6. Então, primeira coisa, achamos as raízes, né? As raízes. Então, o a, nesse caso, é 1, o b é menos 2 e o c é 6. Então, o delta vai ser igual, não vou colocar de novo a fórmula, né? Vou colocar direto, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, vai dar 4 menos 24. 6 vezes, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, vai dar menos 20. O que significa aí, ó? Quando o delta é negativo, significa que não tem raízes reais. Não tem raízes reais. Então, é aquele caso em que a nossa parábola vai ficar toda para cima ou toda para baixo. Nesse caso, como o A é positivo, ela vai ficar toda virada para cima. Então, só para desenhar aqui o esquema, ela fica dessa forma aqui assim. E aí, a função é toda positiva, porque ela está sempre na parte de cima, certo? Então, para que valores reais de x, a função f de x é x ao quadrado menos 2x mais 6 é negativa? Então, a resposta para nenhum valor de x. Nenhum valor de x real. Tá? Então, não há nenhum valor de x real para o qual a função é negativa. Né? Então, a pergunta é essa. Ok? Esse foi o número 3, então. Vamos ao número 4. Né? Questão 4. Questão 4 é essa daqui. Vejamos aí. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Para resolver as inequações. Então, basicamente, aqui a gente já vai ter outros exemplos, né? Resolver a inequação do segundo grau justamente é o quê? É você fazer o estudo sinal, só que vai responder como as perguntas 2 e 3. Por exemplo, na letra A, eu quero responder onde ela é o quê? Menor que zero, negativo. Na letra B, onde ela é maior ou igual a zero, positivo. Na letra C, a gente vai passar tudo para o lado esquerdo, vai ficar maior ou igual a zero. E na letra D, menor ou igual a zero. Então, comecemos aí pela letra A, né? Então, 3x ao quadrado menos 10x mais 7 menor do que zero. Né? Então, vamos primeiro achar as raízes, como anteriormente. O A é igual a 3, o B é igual a menos 10 e o C é igual a 7. Então, calculando o delta I, vai ser menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 7. Menos 10 ao quadrado dá mais 100, né? Lembrando que o número negativo elevado ao quadrado fica positivo, então dá 100. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 7 dá 84, né? Então vai dar menos 84. Né? Então aí, 100 menos 84 vai dar 16, certo? Então, x vai ser o quê? Vai ser menos b, o b é menos 10, então menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 16, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Né? A raiz quadrada 16 é 4, menos com menos aqui vai dar mais, então fica 10 mais ou menos 4, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Então, temos duas possibilidades, 10 mais 4, 14. 14 sobre 6, né? Podemos simplificar aí por 2, vai dar 7 terços, ou 10 menos 4, que dá 6, dividido por 6, que vai dar 1. Né? Então, temos duas raízes, 7 terços e 1. 7 terços, né? É 3 terços mais 3 terços mais 1 terço, ou seja, é 2 mais 1 terço. Então, ele é maior do que 1.
Então, colocando aqui na nossa reta, primeiro vem quem? Primeiro vem o 1 e depois vem o 7/3, certo? E a concavidade, como A é positivo, ó, A é 3, é voltada para cima, certo? Então, ela é negativa no meio, positiva do lado de fora, que a parte de baixo é negativa e a parte de cima é positiva. Então, qual o intervalo que eu quero? Eu quero o intervalo que é menor que zero. Menor que zero é a parte do meio aqui, ó, onde está o negativo. Então, como é só menor, eu vou colocar a bolinha aberta aqui, ó, né? Que não vai entrar igual a zero, só o menor que zero. Eu vou querer esse intervalo, que é o intervalo de 1 até 7/3. Então, a solução, o modo de escrever aqui, a gente escreve dessa forma, né? Que a solução é o intervalo aberto, desculpa, não fechado, aberto, né? Intervalo aberto de 1 até 7/3, certo? Esse é o intervalo de solução. Também podemos escrever de outra forma, podemos escrever que é o intervalo dos valores de x pertence aos reais, tal que o 1 é menor do que x, que é menor que 7/3, que é justamente esse intervalo, tá? Outra forma de escrever, ok? Então, essa foi a letra A. Na letra B, nós queremos maior ou igual a zero, então a parte positiva. Então, vamos resolver a letra B aqui. Deixa eu apagar a letra A. Apagando a letra A para fazermos a letra B. Na letra B, nós vamos ter aí, ó, como ela é incompleta, para a gente achar as raízes, queremos fazer menos 4x² mais 9 maior ou igual a zero, ou seja, onde ela é positiva ou igual a zero. Então, como ela é incompleta, para achar as raízes, eu não vou utilizar a fórmula, embora eu possa usar a fórmula se eu quiser, mas não vou utilizar. Vou utilizar a forma de resolver quando falta o coeficiente b, que é menos 4x² mais 9 igual a zero. Aí eu passo 9 para o outro lado, menos 4x² igual a menos 9. Como o x² está negativo, eu vou multiplicar por menos 1 para ficar positivo. Então, vou ter 4x² é igual a 9, mudando sinais. Então, x² vai ser igual a 9 dividido por 4, né? Logo, x vai ser o valor positivo ou negativo, né, da raiz quadrada de 9 sobre 4. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, pode ser mais 3 meios ou menos 3 meios, né? Então, colocando aqui na reta, ó, vamos marcar primeiro o negativo, que é menos 3 meios, e o positivo, que é mais 3 meios. E a concavidade agora, ó, observa só, o A é negativo, é menos 4, né? O A é menos 4, então o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo nesse exemplo. Então vai ser para baixo assim, ó. Então, nesse caso, a parte do meio está acima do eixo x, então ela é positiva. E a parte negativa fica aqui, ó, e aqui, certo? Que é onde a linha está abaixo do eixo x. Então, a inequação quer o intervalo em que a expressão é maior ou igual a zero, positivo ou igual a zero. Então, o intervalo onde ela é positiva é o do meio, mas nesse caso pode ser igual a zero também. Então, o zero da função entra. Então, vai ser bolinha fechada no zero aqui, ó, né, que é no menos 3 meios e o 3 meios. E todo esse intervalo do meio aqui, tá? Então, nesse caso aí, ó, a solução vai ser o quê? Vai ser o intervalo fechado de menos 3 meios até 3 meios, certo? Ou então podemos escrever conjunto do x pertence aos reais, tal que menos 3 meios é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3 meios, né? O intervalo é de menos 3 meios a 3 meios, né? Tranquilo? Agora, a letra C. Deixa eu apagar aqui a letra B para nós resolvermos a letra C. A letra C parece que está muito grande, né? Mas, na verdade, o que acontece? Ela é simplesmente ela está com alguns valores fora do lugar. E a gente vai, então, colocar no lugar adequado, certo? Então, antes de resolver, nós vamos passar tudo para o lado esquerdo da inequação para ficar zero do lado de cá, porque o nosso interesse é saber maior ou menor que zero, né? Então, aqui na letra C,
nós vamos pegar aí, ó, 3 que multiplica x menos 1 menos 6x maior ou igual a 2 menos 2x que multiplica por x menos 3. Então, vamos primeiro multiplicar aqui, ó, os parênteses, né? Para eliminar os parênteses. Então, multiplicando 3 vezes x dá 3x, 3 vezes menos 1, menos 3, menos 6x repete, maior ou igual a 2, menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado, e menos 2x vezes menos 3, o menos com menos fica mais, 2 vezes 3, 6, 6x, certo? Agora vamos passar tudo para o lado esquerdo, tá? Então vai ficar, ó, 3x menos 3 menos 6x. Aí o 2 passa para cá, fica negativo, menos 2. O menos 2x ao quadrado passa para cá, fica positivo, 2x ao quadrado. E o 6x passa para a esquerda, fica menos 6x, maior ou igual a zero. Agora vamos somar os termos semelhantes. Ó. O único termo que tem x ao quadrado é esse. Então vou botar ele primeiro aqui, ó, 2x ao quadrado. Quem tem x é esse termo e esse termo. Vamos somar então, ó, 3x menos 6x dá menos 3x. E menos 3x menos 6x dá menos 9x. Então vai ficar aqui menos 9x, né? E agora os termos independentes, ó, que é esse aqui e esse aqui, né? Então, menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Então, fica menos 5 aqui e maior ou igual a zero. Pronto, temos aí uma inequação do segundo grau, né? Em que os coeficientes são a igual a 2, b menos 9 e c igual a menos 5. Então, vamos achar as raízes. Vou colocar aqui raízes, né? Então, o A é igual a 2, o B é igual a menos 9 e o C é igual a menos 5. Então, quem será o nosso delta? Será menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 5. Menos 9 ao quadrado vai dar mais 81. Lembrando que número negativo ao quadrado fica positivo. E aqui, menos com menos vai dar mais, né? Com mais dá mais. Então, vai ficar mais aqui. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, vai dar aqui 81 mais 40, que vai dar 121, né? Então, o x vai ser o quê? Vai ser menos b, que é menos 9, menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de 121, que a gente sabe que é 11, né? Dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, vai dar aqui, ó, menos com menos vai dar mais, 9, mais ou menos a raiz quadrada de 121, que é 11, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, vamos ter duas possibilidades. 9 mais 11 dá 20. 20 sobre 4, que vai dar 5. Ou 9 menos 11, que dá menos 2 sobre 4. Simplificando por 2, vai dar menos 1 meio. Agora vamos desenhar a nossa retinha com a parábola, né? Primeiro o valor negativo, que é menos 1 meio, e depois o 5, que é maior. E a concavidade nesse caso, ó, como o A é igual a 2, é voltada para cima, né? Então a concavidade é voltada para cima. Então a parte do meio é negativa e a parte de fora é positiva, certo? E o que nós queremos? Nós queremos aqui, ó, o valor, o intervalo maior ou igual a zero. Então, nesse caso, a gente vai querer os intervalos de fora, né? Que é sem contar com zero, então vou deixar a bolinha aberta, né? Menor que menos 1 meio ou maior do que 5. Então, a nossa solução é composta por dois intervalos. O primeiro intervalo vai de menos infinito até menos 1 meio, união com o segundo intervalo, que é aberto no 5 até o mais infinito, né? Ou podemos colocar na forma de conjunto, x pertence aos reais, tal que x é o que? É menor do que menos 1 meio, ou x é maior do que 5. Aqui não entra o infinito, tá? É só colocar menor que menos 1 meio, que já significa que ele vai até o menos infinito. Ou maior que 5, que significa que ele vai até o mais infinito, certo? Então, essa é a solução da letra C. Ok? E agora, finalmente, a letra D.
Então, vamos apagar aqui a letra C para resolvermos a letra D. Né? Muito bem, na letra D, a gente tem aí outra inequação, que é menos 2x ao quadrado menos x mais 1 menor ou igual a zero. Né? Então, novamente, vamos calcular as raízes. Né? Para isso, a gente tem que o A é menos 2, o B é igual a menos 1 e o C é igual a 1. Portanto, o delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos com menos aqui dá mais, com mais dá mais. Então, fica mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 1 mais 8, 9. Então, a nossa raiz será menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Então, teremos aí o menos 1, que é 1, mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9, sobre 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Então, teremos duas possibilidades. A primeira possibilidade, 1 mais 3 dá 4, dividido por menos 4, que é igual a menos 1. E a outra possibilidade é 1 menos 3, que dá menos 2, dividido por menos 4, que vai dar menos com menos dá mais, fica positivo 1 meio, né? Dividindo por 2 aqui. Tá? Então, a nossa reta aqui agora, ela vai ter as raízes menos 1 e 1 meio, certo? E a concavidade, ó, como A é igual a menos 2, que é negativo, vai ser voltada para baixo. Né? Se é voltada para baixo, a parte do meio é positiva e a parte de fora é negativa. Né? E aí o que nós queremos? Queremos a parte negativa ou igual a zero. Né? Então, novamente, ó, vai ser os intervalos aqui, ó, de fora aqui, menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1 meio. Né? Então, a nossa solução vai ser um intervalo aberto no menos infinito até o menos 1, união com o intervalo aberto do 1 meio até o mais infinito. Né? Ou então, na outra forma de escrever, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 1, ou x é maior ou igual a 1 meio, certo? Que representa esses dois intervalos. E com isso a gente encerra a questão 4. Ok? Vamos ver agora a questão 5. Questão 5. Questão 5, 6 e 7. São 3 probleminhas aí sobre máximos e mínimos. Lembrando aí, ó, que a função do segundo grau, ela é uma parábola, então ela tem um valor máximo, né? Quando a concavidade está voltada para baixo. Ó. Vamos desenhar aqui o gráfico. Né? Se a concavidade está voltada para baixo, vamos pensar assim, por exemplo. Então, ó, ela vai subindo aqui, ó, os valores de y vão subindo até chegar no seu valor máximo, que é o y do vértice. E para esse y do vértice, a gente tem o valor do x do vértice. Né? Então, a função assume o seu valor máximo no y do vértice. E o valor de x para o qual esse valor é máximo é o x do vértice. Lembrando aí como calculamos o y do vértice é o menos delta dividido por 4a. E o x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? X do vértice, y do vértice. Então, depende aí do que o problema nos pergunta. Né? Se ele pergunta sobre o x ou sobre o y do vértice. Tá? Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente ter espaço para responder. Né? Deixa eu diminuir aqui. Beleza, assim está melhor. Eu vou apagar essa parte que eu escrevi aqui. Né? Foi só para relembrar. Então, vamos ler esse problema número 5. Né? Ele diz o seguinte, ó, em uma apresentação aérea
de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com essa função, y igual a menos x quadrado mais 60x. Determine a altura máxima, né, do avião. Né? Ele não informou aqui, ó, mas como ele está fazendo um arco de parábola, né, o y vai ser a altura. Né? Ó, vamos supor que o avião está aqui, ó, né? O avião está aqui voando. Aí se ele vai fazer um arco de parábola, certo? No caso, ele vai estar virado para baixo, porque o A é negativo aqui, ó, né? Então, a concavidade está voltada para baixo. O valor máximo dele, quem é? É o y do vértice, certo? O valor, a altura máxima que ele vai atingir é o y do vértice. Então, basta nós calcularmos o y do vértice aí. O y do vértice, lembrando, é o quê? É menos delta sobre 4a, né? E para calcular o delta, precisamos aí do b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nessa expressão aqui, o valor de a é igual a menos 1 e o valor de b é igual a 60 e não tem valor de c, o c é igual a zero. Né? Então, nosso delta vai ser o quê? É menos 60, não, mais 60 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é zero. Né? Se eu vou multiplicar aqui por zero, o segundo termo aqui vai zerar essa segunda parte. Vai ficar só o 60 ao quadrado. Né? Para fazer essa conta é só eu levar 6 ao quadrado, que dá 36, e acrescentar os dois zeros, né? Que é o 10 ao quadrado, 3.600. Então, ó, a altura máxima, que é o y do vértice, vai ser menos 3.600 dividido por 4 vezes o a. O a é menos 1, 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice vai ser menos 3.600 dividido por menos 4, menos com menos dá mais, 3.600 dividido por 4 vai dar 900, no caso 900 metros. Né? Então, a altura máxima atingida pelo avião será de 900 metros, certo? Então, esse tipo de problema sempre a gente tem que identificar aí, né? Se ele está pedindo máximo ou mínimo e se é o y do vértice ou x do vértice. Então, vamos aí para a segunda questão. Aliás, essa questão 6, né? Essa foi a número 5. Vamos fazer a 6 aqui nesse pedacinho. Uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela função. Vou ver se dá para colocar aqui, marcar. Exatamente. A função c de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. C é o custo, né? Custo em função de x. O x é, ó, considerando C o custo em reais e x a quantidade de unidades produzidas. Ó. C é o custo e x é a quantidade de unidades produzidas. Determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Então, ele está perguntando as duas coisas. Ó. Ele está perguntando a quantidade de unidades, que é o x, para que o custo seja mínimo, o y, né? O y seja mínimo, certo? Então, ele quer tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Nesse caso aqui, ó, o x do vértice é a quantidade de unidades produzidas. Unidades produzidas para ter um custo mínimo. Né? E o y do vértice vai ser o custo mínimo. Custo mínimo. Certo? Que a nossa função aí, ó, é o c de x. Tá? Muito bem. Então, para calcular aqui, é só utilizarmos a fórmula, né? O nosso A ali, o A é igual a 1, o B é igual a menos 80 e o C é igual a 3.000. Né? Deixa eu separar aqui para não confundir. Certo? Então, para calcularmos o x do vértice, que é a primeira pergunta, nós vamos calcular aí menos B sobre 2 vezes A. O B é menos 80, então fica menos 80 dividido por 2 vezes 1.
Menos com menos dá mais, vai dar 80 dividido por 2, que é igual a 40. Então, para ter um custo mínimo, você tem que produzir 40 unidades para ter um custo mínimo de produção. E quanto é esse custo mínimo? Né, que vai ser o y do vértice. Lembrando aí, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos calcular o delta. O delta vai ser b ao quadrado, que é menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3.000. Menos 80 ao quadrado, 8 ao quadrado dá 64, né? Com 2 zeros, 6.400. E menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes 3.000, né? Vai dar 3 vezes 4 dá 12, então vai dar 12 com 3 zeros, não é isso? Com 3 zeros. Espera aí, deixa eu ver se tem algo errado aqui. Não. É. Ah, não, tudo bem. Aqui não tem, precisa calcular a raiz, não. Menos 12.000 aqui, né? 12.000, certo? Então, aí, subtraindo 12.000, 6.400 menos 12.000, vai dar 5.600, né? Menos 5.600. Negativo. Então, vai ser menos 5.600. Não tem raiz reais, mas aqui não interessa a raiz para a gente, que nós estamos calculando é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O delta é menos 5.600, então fica menos 5.600 dividido por 4 vezes o a, que é 1. Menos com menos aqui vai dar mais, então fica 5.600 dividido por 4, né? Que vai dar aí 1.400, né? Que é 1.400 reais, certo? Que vai ser o custo mínimo aqui, ó, R$1.400. Então, a nossa resposta: qual a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo? 40 unidades. E qual o valor desse custo mínimo? R$1.400. Ok? Muito bem. Vamos apagar aqui esses dois exercícios para nós fazermos o número 7. Deixa eu apagar essa parte aqui também. E essa daqui. Muito bem. Aqui acho que já dá para a gente resolver. Vamos lá então. Ó. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função. Vamos sublinhar aqui, ó. Y é igual a 12x menos 2x ao quadrado. É incompleta, né? Faltando o C nesse caso. Em que x é o tempo decorrido. Importante aqui, ó, x é o tempo decorrido. Então, se perguntar o tempo decorrido, é o x do vértice, em horas, após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Então, o que ele está perguntando? O tempo. O tempo é o x, né? É o x do vértice. Então, não perguntou qual é a concentração. O y é a concentração do antibiótico na cobaia, né? Então, ele vai ter um valor máximo, porque a concavidade está virada para baixo. Então, vai ter um valor máximo. Ele quer saber o tempo necessário para que ele atinja o nível máximo. Então, é o x do vértice, né? Nesse caso. Então, vamos calcular aqui, ó, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Nesse caso aqui, ó, o a é igual a menos 2 e o b é igual a 12. Cuidado aí, ó, porque está na ordem trocada, né? O x ao quadrado é onde está o a e o x é onde está o b. Então, nesse caso aqui,
o A é menos 2 e o B é o 12. Então, x do vértice vai ser igual a menos 12 dividido por 2 vezes menos 2. Então, vai dar menos 12 dividido por menos 4, que é igual a 3. 3 o quê? 3 horas. Então, 3 horas depois, o antibiótico vai atingir o nível máximo. Ele não perguntou, mas se perguntasse qual é o nível máximo do antibiótico de concentração no sangue das cobaias, você calcularia o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4A. Tá? Mas não foi perguntado isso, então não tem necessidade de responder. Ok? Muito bem.